Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das páginas 6 a 9 da apostila envolvendo o gênero textual relato de viagem. Peguem aí comigo então, por favor, e à medida que nós formos corrigindo, deem os acertos na apostila, tá? Vamos começar. Então, depois de lermos aí esse texto que está nas páginas 4 a 5, ele pergunta: há no texto uma voz que conta experiências de uma visita a Xanxã. Sobre isso, responda: quem relata a visita a Xanxã? É o jornalista Zeca Camargo, que também é o autor do texto. O que se relata foi vivenciado pelo próprio narrador. Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Você buscaria aqui nos verbos ou pronomes que estivessem em primeira pessoa, mostrando que ele mesmo vivenciou e está nos contando a história. Poderia ser, sugestão: Trujillo me traz lembranças, saí cedo do Brasil, mas me assustei com o tamanho do que vi, entre aspas. Com que finalidade e para quem esse texto foi escrito? Bom, a finalidade é o objetivo, ele foi escrito, para relatar a viagem, contar como foi a visita, a essa cidade, Xanxã, que é um dos patrimônios da humanidade. E para quem esse texto foi escrito? O público-alvo aqui são leitores que apreciam relatos de viagem, gostam desse tipo de leitura, assim como também de aventuras. Quanto tempo durou a visita relatada nesse trecho? Durou 2 dias. Se você observar, no meio do texto, ele coloca dias 1 e 2. Depois temos no 5 um trecho e ele pede na letra A. O narrador dirige-se ao leitor, sublinha a oração em que isso ocorre. Temos a expressão já ouviu falar? Que palavra ou palavras evidenciam esse diálogo? Apresente uma. Poderia ser pensou, ouviu. Depois, ele fala de algumas perguntas que o narrador faz durante o relato. E ele fala: que resposta ele imagina que receberia do leitor ao lhe fazer essa pergunta? Quando ele faz, já ouviu falar em Xanxã? Ele imagina que você responderia que não. Como você chegou a essa conclusão? Porque ele acaba usando a expressão pois então. Depois, na página 7, temos os itens E e F referem-se ao trecho dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho. Qual é o referente da expressão nesse país vizinho? É o Peru. Nesse trecho, há uma referência a outro país que não está evidente no texto. De que país se trata? Bom, foi até um questionamento que fizeram antes. E você pensando no país de origem do Zeca Camargo, de onde ele fala inicialmente, antes de começar a viagem, e depois ele parte para o Peru, ou seja, ele está falando do Brasil. E ali, quando ele acaba dizendo essa expressão país vizinho do Brasil, bom? Na G, segundo fragmento, por que se escolheu falar de Xanxã? Porque acaba que é um lugar desconhecido, também precisa ser preservado, porque ele também cita aqui que as pessoas, quando falam em Peru ou em patrimônio da humanidade, pensam muito em Machu Picchu, Mas se fala muito pouco de Xanxã, por isso que ele resolveu falar sobre esse assunto, visitar este local. Qual é a principal característica da arquitetura de Xanxã que chamou a atenção do autor? Muros feitos de barro. Ele usa até uma expressão: muros e mais muros cor de barro. E isso demonstra a surpresa dele ao observar esses muros. Segundo informações do 5º parágrafo, quais são as maiores ameaças a Xanxã? Ele cita que é o vento e a maresia, que é o fenômeno natural El Niño. Já que as construções são feitas de barro, o vento, a maresia, pode, então, prejudicá-las. Bom, releio o trecho na 8, e ele diz: lendo esse fragmento, é possível afirmar o autor escreveu o relato após o passeio ter ocorrido.
Que palavra do texto pode confirmar sua resposta? Porque ele acaba usando os verbos no pretérito, tá? E isso acaba mostrando pra gente, na sua maior parte, né, ele usa os verbos no pretérito e mostra que essas ações acabaram. O uso da palavra mas indica uma relação de oposição. E aí ele diz, uma das características dos relatos de viagem é apresentar indicações precisas de tempo e lugar. As indicações de tempo nós devemos grifar. Nós temos aqui a expressão fim de tarde e temos a expressão cedo. Copie as indicações de lugar. Temos, entre aspas, vocês vão colocar do Brasil e em Lima, que fica também, claro, no Peru. E aí, na 8 temos, embora o autor relate os fatos após terem acontecido, predomina no trecho lido o tempo presente. Por que isso acontece? Converse com seus colegas e professor e registre a seguir a conclusão que vocês chegaram. Aqui é aquela questão do presente histórico, porque ele acaba usando o presente do indicativo, né, em algumas ocasiões, porque ele dá aquela impressão, né, do leitor acompanhar o narrador durante o seu passeio. Também podemos colocar aqui que é uma estratégia do autor para aproximar, né, o leitor desse contexto. Depois temos um trechinho para vocês resolverem as questões 10 a 12. E ele diz, o parágrafo inicia-se com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade de Trujillo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo, que é a característica, nós já sabemos, tem sentido equivalente ao da palavra surpreendente. Há outro momento no texto em que ele apresenta uma avaliação, uma opinião, grife-o. Seria no finalzinho, quando ele coloca um clima agradável e ligeiramente nostálgico. Nós temos aí o agradável, nostálgico, que são adjetivos também, são características. Copie do texto o que há em comum, segundo ele, entre as cidades. Abre aspas. Casas baixas e simples, carros velhos, muros pintados com anúncios de lojas de tecidos e oficinas mecânicas, crianças brincando sem camisa e sem supervisão de adultos. Fecha aspas. Pela descrição que há no texto, trata-se de uma cidade interiorana. Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje. Justifique essa afirmação. Então, aqui é referente à memória que o Zeca Camargo tem das cidades, né, do interior de Minas Gerais e Mato Grosso, tá? Depois, nós temos as questões anteriores enfocam a subjetividade, quando a gente observa a opinião, a impressão que a pessoa tem, algo pessoal. Porém, ainda que tenha a função de relatar experiências pessoais, o relato de viagem também traz informações sobre locais visitados, sua gente e cultura. Nesse texto, há várias informações sobre Xanxan. Indique 3 delas. Bom, então é interessante a gente ressaltar aqui que ele cita que é um patrimônio, né, da humanidade, é um dos patrimônios peruanos da humanidade, né, que ele fica às margens do Trujillo. Também ele fala que Xanxan ocupava um território de 20 quilômetros quadrados, tá? Ele fala que sofre com os ventos e maresia. Aquela questão também dos muros que ele coloca aqui atrás, ó. Muros feitos de barro, tudo você pode observar aqui e colocar. Com que intenção os sinais de pontuação foram usados nos fragmentos a seguir? Então, a ordem ficará assim, número 14. B, A e C. Depois, na 15, ele fala, já abordando aqui o sentido denotativo e figurado, que são importantíssimos. Vocês vão ouvir falar sobre esse assunto muito a vida inteira. Então, o sentido denotativo é aquele sentido próprio da palavra, literal, dicionário. Já o figurado, né, é o sentido, ou conotativo também pode ser chamado, é o brincar com as palavras que eu já tinha citado para vocês lá no contexto de poema.
Ele diz, com que sentido a palavra exército é usada no texto? É um grande número de pessoas organizadas. Qual é o sintagma, né? A parte da frase com função de sujeito, da forma verbal parece. Aí vai ser uma expressão maior. Temos um pequeno exército de operários e arqueólogos. E dentro dessa expressão todinha, a palavra mais importante é exército, tá? Então, aqui a gente termina a nossa correção de hoje. E se ainda houver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Um beijo e até a próxima!